A gente tem os meus cervejeiros que já mencionou, Joseph Wolff, Francisco Johnson Sênior, John Latner, 1870, 72, esses dois assim, né, que já produzem cerveja e um excedente já quer vender, eles já estavam se preocupando em vender. O Latner tinha uma hospedaria e vendia cerveja na hospedaria, e o Johnson vendia também no seu estabelecimento comercial. A grande questão é por que é nesse momento que começam a ter essas fabricações? Paranaguá ainda é uma cidade maior, mais movimentada e mais forte economicamente que Curitiba. A gente tem três fatores que são importantes de levar em conta aqui. A construção da Estrada Graciosa ela é concluída em 1873, isso facilita o tráfego. Construção e a finalização da Estrada de Ferro em 1885, também facilita muito o transporte. E o fluxo de imigração europeia que começa a se intensificar muito grande a partir de 1870. Então, a imigração vai trazer uma cultura. E a questão cultural é uma questão muito forte, porque ela traz junto hábitos, né? E é esse hábito que vai fazer possível as pessoas fabricarem cerveja, porque elas querem tomar cerveja e a cerveja que vem de fora, que é importada, a cerveja inglesa, que já vem na garrafa, é cara, muito cara. Então, vamos fazer cerveja, eu sei fazer cerveja, vamos fazer cerveja. É assim que eles pensavam e essa cultura começa a se colocar, porque a gente tem em Curitiba cada vez mais levas desses europeus morando em Curitiba ou nos arredores, e esse pessoal vai dar então condições de ter consumo. Então, além de produção, para ter produção tem que ter consumo, então vai se formando isso daí. E vai surgir inúmeras cervejarias a partir de 1870 em Curitiba. Todas elas são de imigrantes europeus em geral, italianos, suecos, tchecos, muitos de língua germânica, tá? A gente não tem alemães, mas tem outros povos que não são alemães. Joseph Wolff era tcheco, mas ele falava língua germânica, da língua germânica, então tem uma cultura muito parecida. E vamos pegar e começar a fazer toda essa produção. A gente pode listar vários em si, no livro a gente tem vários dessas cervejarias, desses nomes. Uma coisa legal de a gente notar, naquela época, a cerveja era conhecida pelos nomes das pessoas que faziam. Eu quero uma cerveja do Latner, eu quero uma cerveja do Johnson, eu quero uma cerveja do Iversen, eu quero uma cerveja do Grossel. Era assim que acontecia. Do Grossel, por exemplo, o George Grossel, ele tinha uma cervejaria aqui, ele tinha uma sociedade de outra cervejaria em Morretes, para o Thomas Iversen, e ele abriu, na última década do século XIX, uma filial em Ponta Grossa. Quem vai trabalhar na filial de Ponta Grossa é Henrique Thielen, que vai, em 19, um pouco depois, fundar a cervejaria Adriática, que é muito famosa, porque ela vai dar origem à cerveja original, que a Antártica depois compra e comercializa. Então, são histórias que a gente consegue fazer então todo esse percorrer. E aí o Henrique Thiel aprendeu a fazer cerveja com o cervejeiro Jorge Grossel. Então essas são coisas bem legais, a gente sempre tá lembrando. Outra cervejaria bacana é a da Pomona. Vou dar exemplo dela porque só para ilustrar tantas outras que tiveram. A Pomona é formada por Victório Guerra, que era um italiano, junto com um alemão, Albino Prohmann. Os dois fundaram lá no JVV uma cervejaria chamada Pomona, e que tinha a cerveja, uma das títulos conhecidos era a cervejaria Júpiter. Então, inúmeras surgiram assim, mas inúmeras como surgiram também acabavam se fechando, por N motivos. Algumas conseguiram se prevalecer. Então a gente tem um divisor de águas que seria o século XX. Então, entre o século XIX e o século XX, algumas cervejas conseguem se inovar tecnologicamente para a época. Então, no século XIX a gente tem cerveja só de alta fermentação. O que é alta fermentação? O clima era mais quente, mesmo em Curitiba, mas era um clima mais quente que a Europa. Eles não conseguiam ter um controle de temperatura fria e com isso a cerveja fermentava-se demais, fazia muita pressão. Por isso que as cervejas naquela época, a maioria eram presas ou com rolha, barbantes, então as cervejas de barbante, eram enroladas, rolha amarradas com barbante, ou com um encaixe de feixe de metal, justamente porque ela fazia muita pressão e podia estourar. Então faziam todo esse trabalho. As cervejas de baixa fermentação começaram a ser feitas em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, por primeiro, com a vinda de gelo. Navios traziam gelo lá dos lagos congelados dos Estados Unidos
traziam gelos lá nos seus alçapões, desembarcavam no Rio ou São Paulo e também lá em Rio Grande do Sul, e eles usavam esses gelos para controlar a temperatura e fazer cervejas de baixa fermentação usando gelo de forma constante. Era muito caro e era um mecanismo que dependia muito desse fluxo de navios com o gelo. No final do século XIX, ao mesmo tempo que tinha os navios com gelo, começou a surgir avanços lá na Europa de máquinas a vapor de fabricação de gelo e máquinas frigoríficas, usando outras substâncias químicas. E aí que é o legal, começa a vir essas máquinas para cá. Então a primeira empresa a ter essa máquina foi a Cervejaria Antártica, que teve de um frigorífico que não deu certo, ele conseguiu comprar para a cervejaria e deu certo usar para cervejas e começou a ter então uma produção de cervejas de baixa fermentação por volta de 1880 lá em São Paulo. Em Curitiba, no Paraná, quem foi um dos pioneiros, nós podemos citar dois, Francisco Droncher e Eduardo Engelhardt. Esses dois conseguem trazer máquinas a vapor de fazer gelo, isso ainda no século XIX, e começar a produzir cervejas de baixa fermentação. O grande pioneiro foi o filho de Francisco Droncher, que tinha o mesmo nome do pai, tá? Então ele era conhecido como Júnior, Francisco Droncher Júnior. Ele vai para Munique, se forma se mestre cervejeiro em 1893 e vem com as máquinas de fazer gelo aqui para Curitiba. E vai formar a maior cervejaria daquele momento. A cervejaria chamada Batelônia. Ficava ali na região hoje conhecida como Batel, era enorme, tinha várias seções e fabricava uma cerveja de baixa fermentação, a primeira de Curitiba, e teve um grande sucesso. Contudo, como sempre tem o risco da vanguarda, ele foi uma vanguarda em fazer isso na baixa fermentação. Curitiba não tinha o consumo necessário para manter os custos disso tudo. Então ele fala, em poucos anos ele não consegue dar conta de pagar os custos da máquina, de fazer essa cerveja, e ele vai falir. Quando ele fale, quem compra essa cerveja? Os filhos do João Lettner, Luiz Lettner e Júlio Lettner, compra a cerveja com tudo que tinha dentro, com todas as instalações, todo o maquinário, e vão fazer, então, inaugurar no início do século XX a cervejaria Cruzeiro. Que aí nós temos aí a nossa nova história do século XX. Antes de entrar nela, a gente tem que citar o Eduardo Engelhardt, que também faz essa baixa fermentação, também consegue construir esse maquinário e vai fazer a sua cervejaria de baixa fermentação já no século XIX também, nos últimos anos ali também consegue fazer. Mas esse foi o grande divisor de águas das cervejarias de Curitiba, aquelas que conseguiram permanecer por mais anos, foi conseguir ter máquinas para fazer a refrigeração e conseguir manter a cerveja de baixa fermentação. Nos anos 40 a gente tem a Segunda Guerra Mundial e as coisas mudam muito. Então a gente vai chegar até lá, mas vamos perceber que todas as cervejarias nossas vão até esse período. Depois todas elas deixam de existir, ou são compradas ou simplesmente fecham.